Tá tudo bem, vai tranquila. Oi, gente, boa noite. Vocês estão... Eita. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tá tudo certo, gente? Estão ouvindo? Bom, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Vocês me conhecem, já apareci em algumas lives, mas, né, caso é a primeira vez que você esteja aqui conosco, eu sou a Maria Eduarda. Tem algumas pessoas entrando na live, então por isso que a gente deu esse gap aí pra gente começar. A gente tá com ilustres presenças hoje, né? A Bia, dá tchauzinho, Bia. A Bia, que vai representar inglês aqui com a gente. O Pedro, que vai representar a biologia. E a gente também tem o Gabriel, que está do lado do Pedro. Aparecer rapidinho. Isso, ele vai representar química. A gente está muito feliz, tá, pessoal? Eu vou estar aqui acompanhando o chat com vocês. Então, se vocês tiverem dúvida, mandem no chat, levantem a mão. Assim que eles terminarem a questão, a gente volta repassando as dúvidas, tá? É bem tranquilo aqui. Vamos lá, Bia, pode compartilhar com a gente, por favor? Tá compartilhando? Bem tranquilo. Legal. Bora começar então, né, por biologia. É uma cadeira importante aí, né, para nossa prova. A palavra é sua, Pedro, pode começar. Se apresenta, fala oi pro pessoal. Peraí, gente, só um minutinho que o microfone dele deu uma falhada aqui, mas a gente já tá trabalhando para resolver. Aí, vê se fechou. Boa noite, pessoal. Como a Maria Eduarda já disse, eu sou Pedro, sou aluno aqui da Faculdade de Engenheiro Salvador Arena, no curso de Engenharia da Computação. E hoje eu estou aqui para conversar, para explicar aqui alguns conceitos que caem bastante em vestibular, como que vocês estão vendo agora na tela, que é organismos unicelulares, né? Cai bem frequente, então eu considero um pouco importante aqui estar passando esse tema aqui com vocês. E é isso, vamos começar então. Então, o tema de agora é organismos unicelulares, no caso, protozoário. Bom, dentro do protozoário, a gente tem algumas organelas, que é específica desse tipo de organismo unicelular, que no caso a gente tem o núcleo, que é onde é armazenado o material genético do protozoário. A gente tem a membrana plasmática, que é que nem as outras células unicelulares, que essa membrana é a que regula a entrada e saída de substâncias, ela que faz esse filtro na célula, né? Tem o citoplasma, que é o líquido que está dentro da célula como um todo, que faz o transporte e tudo mais. A gente tem o vácuo contrátil, que quando acumula muito líquido lá dentro, esse vácuo ele absorve parte desse líquido e externaliza para fora da célula, para ter a harmonia osmótica dentro da célula. A gente também tem o vácuo alimentar, que ele faz a fagocitose dos alimentos, né? Das substâncias para nutrir a célula. A gente tem o lisossomo, que faz a digestão, e a gente tem também o ribossomo, que faz a síntese das proteínas. E a gente tem, no caso desse protozoário, os pseudópodes, que são como se fosse partes partes da célula que servem para ela se movimentar, adquirir alimento e tudo mais. Também tem outras variações no caso do protozoário, como filamentos, né? E flagelos também. Tem protozoários que têm flagelos. Bom, pode passar. E agora a gente vai fazer a resolução de uma questão aqui que caiu no vestibular aqui da Termo. E vamos começar. Bom, analisando primeiro o enunciado, a gente tem: analise a fotomicroscópia que apresenta um paramécio, que é um protozoário de água doce do grupo dos ciliados. E aqui aqui apresenta também a presença do vácuo contrátil, que nesse protozoário está relacionada ao mecanismo biológico E a gente tem as questões, né? A, fagocitose de partículas alimentares. B, diapedese
por meios dos pseudópodes. C, digestão intracelular por meio dos lisossomos, eliminação de excesso de água intracelular e conjugação dos... É que eu não estou conseguindo ver. Tem como... Aí. Dos micronúcleos. Bom, analisando aqui as primeiras questões, a gente tem a, né, que é a fagocitose de partículas alimentares. Só que o vácuo contrátil, como eu disse anteriormente, ele faz a absorção dos líquidos para externalizar, para manter a harmonia osmótica. Então, ele não faz essa digestão das partículas alimentares. Quem faz isso, na verdade, é o vácuo alimentar, né? Junto com o lisossomo. Na B, a gente tem a diapedese por meio dos pseudópodes. Bom, essa aqui a gente já consegue meio que eliminar, porque na foto a gente consegue ver, é que a resolução está meio baixa, mas a gente consegue ver ali, ó, no próprio enunciado a gente tem também, que é do grupo dos ciliados. E como a gente viu no slide anterior, que o protozoário tinha pseudópodes, que era meio que uma forma de ele se locomover, uma extensão da própria célula. Mas já aqui a gente tem os cílios, né? Que ele usa para se locomover. Então não tem pseudópodes. Então a gente já pode eliminar essa questão. Bom, a C, a gente tem a digestão intracelular por meio dos lisossomos. Mas como a gente já viu antes, o vácuo contrátil é a absorção dos líquidos, então não cai muito bem. E aqui a gente tem a eliminação do excesso de água intracelular, que no caso é a função verdadeiramente do vácuo contrátil, né? E aí a gente eliminaria também por causa que está mais relacionada à reprodução da própria célula e não da função do vácuo contrátil. Bom, vou passar agora para... Agora a gente vai para inglês, né? Vamos passar para a Bia agora, vai apresentar um pouquinho de inglês. Isso. Gente, desculpa minha tosse, eu engasguei, mas assim, eu acho que é interessante dessa questão é vocês, por exemplo, se vocês tiverem essa oportunidade, fazer um resuminho na casa de vocês, né? Muito rápido aqui o conteúdo que a gente passa, mas façam um resuminho, façam esse desenho, né? Olhem também a questão de células, né? O Pedro pode falar para vocês, é um assunto que pode cair, né? Como a gente tem no edital. Então, façam um desenho, procurem na internet essas, né? Essas informações, o vacúolo contrátil é um ponto bem específico de protozoários, então geralmente quando cai protozoários é um assunto bem recorrente, tá? E é interessante mesmo, né? É difícil falar, decorem, mas a gente tem algumas organelas que são muito importantes, né? O lisossomo, que é a digestão intracelular, o ribossomo, a gente tem, por exemplo, nas nossas células, a mitocôndria. Então, é interessante que vocês saibam esses principais termos ali quando a gente fala de organelas, de protozoários, tá bom? Eu acho que disso a gente pode tirar isso, né, Pedro? Uhum. Vamos seguir agora para inglês, que é a Bia que vai falar com vocês agora, gente. E alguma... Eita, desculpa, Bia, sem problemas. É que a gente tá todo mundo numa sala, viu, pessoal? Então, às vezes vai ter uma microfonia, mas a gente vai se ajustando. Vocês têm alguma dúvida sobre essa questão específica? Querem mandar no chat? Querem fazer uma pergunta por áudio? Reajam se tá tudo bem, manda um joinha, um coraçãozinho. Só para saber se tá tudo bem, a gente já segue. Tem que ela consente, hein, pessoal? Coração. Jéssica mandou coração. Então, eu vou assumir que a galera também concorda. Então, beleza, Bia, pode seguir. Dá para escutar? Foi bonitinho? Uhum. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar para compartilhar, gente, um minutinho. A gente já começa. Tudo certinho? Certo. Bom, oi, gente, eu sou a Bia. Eu também sou aluna de Engenharia de Computação aqui da Faculdade de Engenheiro Salvador Arena. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a matéria de inglês, que acho que, na verdade, se tornou um pouco parte do cotidiano de todo mundo, assim como do meu. Não só para a nossa área, que é a área de TI, que acaba abrangendo bastante, mas para todas as áreas. É algo que é muito requisitado e para entrar na nossa faculdade também é. Bom, gente, como qualquer idioma que vocês forem aprender, uma das principais partes é a interpretação textual. É a comunicação, é você saber interpretar o que está sendo dito, como que você pode utilizar, e basicamente é o que você mais vai utilizar na nossa prova. Então, para a resolução dessas questões, normalmente o que mais vai ajudar vocês é utilizar palavras-chave e utilizar as imagens a favor de vocês, gente.
Isso ajuda muito. Normalmente vocês vão ver que vão cair muitas charges, muitos posters, muitas campanhas, e isso é o que mais ajuda vocês quando vocês precisam de algo muito específico. Às vezes você olha e fala, bom, tem um monte de palavra aqui, não entendi nada. E tá tudo certo. Se você entendeu, às vezes, alguma coisinha ali, uma palavrinha ou outra, entendeu o que a imagem está querendo dizer, já ajuda bastante vocês. Baseado nisso, a gente trouxe, né, uma das questões que foi utilizada na nossa prova, e normalmente, gente, já aproveitando para dar uma dica, quando vocês têm uma foto ou uma imagem que está sendo utilizada na questão, ela é aplicada para mais de uma questão, na verdade. Você pode utilizar para, sei lá, questão 53, 54, eles utilizam, mas em contextos diferentes. Bom, não vou ler ele por inteiro aqui, por conta que eu sei que muita gente acaba, às vezes, não entendendo o que cada palavra diz, mas, para dar uma resumida, é uma charge, como vocês podem ver ali em cima, para responder as questões 53 e 54, examine o pôster, ou seja, tem uma imagem aí, que é parte de uma campanha de conscientização sobre saúde mental no Reino Unido. Já tem uma dica aí, saúde mental. Então, vocês têm um pôster e é uma campanha de conscientização. E o tema dela é saúde mental. Já ajudou bastante aí para quem não sabe muito da língua. A frase que está mais destacada é o I'm fine, que normalmente a gente usa para responder uma pergunta, se alguém pergunta como a gente está bem. Né? Se a gente fala I'm fine, eu estou bem. Só que dentro desse contexto, vocês veem que tem algumas letras ali um pouquinho menores. E se você for traduzi-la especificamente, o que está dizendo, vocês vão ver que está dando um contexto totalmente diferente. Está dizendo que você não sente você mesmo, você está se sentindo cansado, você não está conseguindo focar no trabalho, você não está conseguindo parar de se preocupar com as coisas pequenininhas ali do dia a dia, você não está comendo, está se sentindo ansioso. Ou seja, é totalmente o oposto daquilo que você responderia. Isso já é uma ótima dica de resolução para quem não entende ou ainda entendeu um pouquinho ali. Embaixo vem uma frase escrita, don't take fine for an answer, dizendo que não é para você aceitar esse fine como uma resposta. Quando você pergunta para alguém, você tá bem? E a pessoa simplesmente fala, tô, não aceita isso. E a partir daí a gente vai para as alternativas. O pôster reforça a ideia de que A. Trabalhar, comer e dormir bem é fundamental para manter a saúde mental? Não diz muito isso. Dá para ver desde o começo, quando ele começa a falar que é justamente o contrário, ele não tá te dando uma dica do que fazer. A única dica que ele te dá é para você não aceitar. Então, não se enquadra muito bem no que a gente está querendo. B. Os problemas de saúde mental afetam principalmente indivíduos estressados. Ele não relaciona especificamente a um grupo. Ele simplesmente diz, don't take fine for an answer. Ele não especifica, não aceite se for desse jeito. Não, ele só está falando para não aceitar. Então, todo mundo está incluído. A B também não se inclui. Deve-se dizer sempre estou bem, se não há certeza de que se está bem. Ao contrário, ele fala para você não aceitar. Então, não faz muito sentido ele está dizendo para você dizer isso. Também não seria C. D. É importante mentalizar que se está bem para combater problemas de saúde mental. Não se enquadra nem um pouco no que a questão quer. E E. Sinais aparentemente inofensivos podem ser indícios de problemas de saúde mental. É a que mais se enquadra. Você aceitar um I'm fine seria justamente uma resposta ao contrário do que é a realidade. Então, ali em cima você tem as diquinhas de resolução, que são as palavras, elas se encontram dentro do I'm fine. Ou seja, o I'm fine tem mais de um significado. E ali tá algumas traduções, um pouquinho, que foi o que eu falei para vocês, justamente do que está escrito no pôster. Então, isso acaba ajudando bastante. Utilizem todos os recursos que vocês tiverem na questão a favor de vocês. Principalmente para quem nunca fez aula de inglês, não sabe o que fazer. Se você for pegando, às vezes, assistir séries e filmes, ajuda bastante a entender. E utilizem essas palavrinhas que vocês já sabem na aplicação da prova. São palavras, às vezes, um pouco mais básicas, não utilizam tanta gramática, tanta estrutura mesmo. Então, utilize o que vocês já sabem a favor de vocês. E principalmente a parte visual, se tiver alguma imagem, gente. Aproveitem isso. Só um minutinho. Não tem problema. Eu vou falando no microfone. Pronto. Agora eu consigo falar no meu. Eu acho que é isso que a Bia falou, é muito importante para todas as matérias, né? Eu acho que os meninos vão falar, né? O Gabriel vai falar de química, mas em biologia também, né? Utilizem a imagem, conversem com a imagem, igual a Bia falou. Se a imagem tá ali, a prova da VUNESP, gente, ela
Não é igual o Enem, né? O Enem, geralmente, a gente tinha, né? Hoje não mais, mas antes era uma prova muito cansativa, que queria mesmo fazer com que você ficasse disperso. Isso mudou. E a VUNESP, ela não tem esse perfil. Eu acho que todo mundo aqui pode comprovar, né? A galera resolveu. Se tá ali, a imagem tá ali, o texto tá ali, até a fonte é um indicativo de que você precisa usar. Então, se atente nisso tanto para matemática, tanto para física, biologia, química e as demais matérias, porque tá ali mesmo para você utilizar, ler o texto com atenção. A Bia explicou, né, que muitas vezes você não precisa saber da língua, você só precisa compreender mais ou menos o contexto. Hoje a gente é bem próximo da língua inglesa, comparado a que os nossos pais eram antigamente. Então, acho que vocês também vão se dar super bem nessa prova de inglês. Alguma dúvida, pessoal? Tá tudo certo até aqui? Depois a gente vai voltar, né? Vamos ver como que caminha a live. Mas a gente ainda tem mais umas questões para passar para vocês, para eles comentarem. Eu acho que eu vou de novo pedir para vocês darem um joinha, mandarem um coraçãozinho para saber que tá tudo bem, que a gente pode seguir, beleza? Beleza, um joinha. Obrigada, Matheus. Vamos lá, então. A Bia vai compartilhar agora a tela. E o Gabriel que vai falar com vocês agora, pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel Melo. Eu sou aluno da Engenharia da Computação aqui da faculdade. Bom, em Química, a gente vai tratar hoje sobre funções orgânicas. É um assunto grande, e a gente vai falar sobre identificação das funções orgânicas. A gente vai correr um pouco, porque o tempo da live não é tão grande assim, com esse assunto. Certo. Primeiramente, o que são funções orgânicas? Eu vou dar uma lida aqui no slide, mas eu vou explicar para vocês. As funções orgânicas são grupos de compostos químicos que possuem propriedades químicas semelhantes devido à presença de um determinado arranjo de átomos ou grupos de átomos em sua estrutura molecular. Esses grupos funcionais determinam as propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos e são responsáveis por suas reações químicas características. A gente lê tudo isso daí, tem que ler de novo umas 3 vezes para entender direito. Gente, o importante é saber que, quando está falando de funções orgânicas, a gente vai ter que saber que elas se caracterizam pela presença de carbono. E é importante lembrar também que o carbono faz 4 ligações químicas no estado normal dele. Pode passar o slide, por favor. Bom, a gente vai falar aqui sobre funções nitrogenadas e funções oxigenadas, a identificação delas. Vamos começar com os álcoois. Bem, Pode ir um pouquinho devagar, que ele tá falando um pouquinho rápido, mas tá tudo bem. beleza. Bom, os álcoois, eles possuem um OH. Ele não necessariamente precisa estar no final da cadeia. Aí, nesse caso, a gente colocou só um carbono para poder mostrar. É o metanol. Mas ele podia estar no meio da cadeia, ele podia estar em outro lugar, tá tudo bem. Aqui, né, Gabriel? Aqui é o H que você quer dizer, né? Isso, Do álcool. isso, é hidroxila, é o grupo OH. E lembrando que o oxigênio ele só realiza 2 ligações, vai ser importante para a gente poder identificar os próximos grupos funcionais. Pode passar para o próximo slide. Bom, eu tinha falado que o álcool, ele não precisa estar no final da cadeia, agora a gente vai falar sobre um grupo funcional que ele tem que estar no final da cadeia. É o grupo aldeído, que tem uma dupla O no final da cadeia. Ele vai se parecer muito com o próximo grupo que a gente vai ver, que se chama cetona. Pode passar. Só que a cetona tem uma dupla O no meio da cadeia. Isso é importante para a gente poder identificar. Esse C dupla O se chama carbonila. Bom, pode passar para o próximo slide. Agora vamos falar sobre o ácido carboxílico. O ácido carboxílico é como se fosse um aldeído, mas o hidrogênio é ligado no oxigênio, antes formando uma hidroxila. Então, antes o carbono era ligado só no hidrogênio ali no final, ao invés do hidrogênio ali, a gente pode ver um OH. É uma hidroxila ali no final. Não vai ser mais simples de identificar quanto mais a gente vai começar a ver esses grupos funcionais, a gente vai começar a fazer mais exercícios e vai ficar mais fácil de colocar na memória, certo? Pode passar para o próximo slide. Bom, agora a gente vai falar sobre os ésteres. Os ésteres são os mais diferentões das funções oxigenadas. E eles têm um nome muito parecido com outra função, que são os éteres. A gente não pode confundir eles. Apesar de terem nomes parecidos, eles são coisas diferentes. Bom, ele vai no meio da cadeia, o éster. Então, esses tracinhos que está depois do oxigênio e antes do carbono,
é o resto da cadeia. Não precisa ter necessariamente no meio da cadeia, por exemplo, ter 2 carbonos na esquerda, 2 carbonos na direita e ele exatamente no meio. Mas ele tem que estar entre os carbonos. Pode passar para o próximo slide. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as funções nitrogenadas. A gente não acabou de falar sobre funções oxigenadas, vai ter uma última no final, mas vamos falar um pouquinho sobre as nitrogenadas. Primeiro falando sobre a amina. Ela possui amino ligado a átomos de carbono. Se tiver um nitrogênio, que ele realiza 3 ligações, ele está ali no meio da cadeia, ele vai ser uma amina, exceto no próximo caso, pode passar, que é a amida. A amida é como se fosse um éster, mas no lugar do hidrogênio com uma ligação, a gente tem o NH. Vai ficar mais ou menos desse jeito. Ele vai ficar no meio da cadeia, não necessariamente desse jeito, ele pode estar de diversos jeitos, mas esse é um exemplo de uma amida em específico. Pode passar para o próximo slide. E agora, a gente vai falar dos éteres, que talvez seja o mais fácil de identificar, que não são iguais os ésteres, né? O que muda um S, assim, na palavra, mas o resto é totalmente diferente. Bom, tem um oxigênio no meio da cadeia, o oxigênio não faz nenhuma dupla ligação, e é isso. E agora vamos para o exercício, para poder praticar. Bom, a questão é assim. Considere as seguintes substâncias. E aí tá as figuras. E as seguintes funções químicas. A, ácido carboxílico. B, álcool. C, aldeído. D, cetona. E, éster. F, éter. A opção que associa corretamente as substâncias com as funções químicas é... Bom, o que essa questão está pedindo é para a gente associar o desenho dela com o nome dela. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que a figura número 1 ali, a superior esquerda, seja um álcool. Então é um B. Esse é o exemplo, mas não é, e vamos explicar todas as figuras. Bom, a primeira figura tem uma dupla O. A gente pode... E só tem uma dupla O, assim, de diferente, assim, na cadeia, né? Aí a gente lembra lá do começo da aula, e a gente pode perguntar, ela pode ser um aldeído, ou pode ser uma cetona. Só que a cetona é no meio da cadeia. Então, o oxigênio, a dupla O, está no final da cadeia, então ele é um aldeído. Então, o número 1 é um aldeído. Figura número 2, é do lado dessa. Ela tem uma dupla O, de novo, somente uma dupla O de diferente, só que ela está no meio da cadeia. A gente já relembrou, é uma cetona. Bom, a terceira figura, que é a inferior esquerda, tem um oxigênio no meio da cadeia e o oxigênio não realiza nenhuma dupla ligação, não tem nada de diferente nele. Bom, é um éter, é a última função que a gente viu. E agora, a última figura, ela bate com as características de um éster, que tem uma C dupla O, um O, e está no meio da cadeia. É como eu falei, não precisa estar necessariamente distribuído o mesmo número de carbonos de um lado, o mesmo número de carbonos do outro, né? Mas, nesse caso aqui, bate, e é um éster. A opção que liga tudo isso daí e dá a resposta correta para a gente é a letra C. Legal, muito legal, gente. O que vocês acharam aí? Já estão acostumados com essa matéria? Algo novo para vocês? Me contem aí no chat. Para mim era bem desafiador lembrar de todas elas. Elas são parecidas, mas é o que o Gabriel falou. Eu acho que você só assimila quando você vê muitas vezes. E vai parecer loucura que eu tô falando, mas não é. Não sei se algum de vocês fez isso. Mas quando eu tava estudando, eu coloquei numa folha sulfite essas principais, né? Na verdade, que são poucas, mas elas aparecem muitas vezes, né? Gente, eu colava na porta do banheiro, você acredita? Então, toda vez que eu sentava, né, no fatídico lugar, eu ficava olhando. Então, isso é uma alternativa também, assim. Às vezes você não tem muito tempo, você trabalha, né? Muita gente trabalha, estuda o dia inteiro, não consegue. Coloca no bloqueio de tela do seu celular. Quando você tiver menos esperando, você vai estar olhando, você consegue revisar de uma maneira rápida. Coloca no seu celular, em vez de você ficar, né, não sei, navegando pelo TikTok, Instagram, você tá nessa fase final aí de preparação,
todo o tempo importa. Claro que você tem que ter seu momento de distração, de ficar com a sua família, de ficar com os seus amigos, mas em momentos, por exemplo, no transporte público, você pode dar uma revisada. Nada te impede, entendeu? Acho que isso é importante para você ir otimizando o seu tempo. Ó, a gente recebeu uma pergunta. Muito obrigada, Matheus, pela sua pergunta. Eu vou ler para o Gabriel. Consegue explicar novamente a diferença entre o éter e o éster, por favor? Claro. Vamos lá. Ó, pode voltar no slide, por favor? Vamos voltar no slide ali para poder mostrar a diferença. Tranquilo. Bom, apesar do nome ser muito parecido, a gente tem uma grande diferença entre eles. Os éteres são mais fáceis de você identificar dentre diversos tipos desses, né? Mas vamos lá. Os éteres, que são os que estão na tela agora, possuem um oxigênio no meio da cadeia. O oxigênio não realiza nenhuma dupla ligação, ele só está lá no meio da cadeia. De boa, assim. Tá simples. Agora, nos ésteres, existe um carbono no meio da cadeia, que está fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e ligado a outro oxigênio embaixo. E a cadeia continua, isso aí está no meio da cadeia. As duas funções se encontram no meio da cadeia, o oxigênio está no meio da cadeia e esse C dupla O está no meio da cadeia também, só que a gente tem que perceber que existe uma dupla ligação nos ésteres, que é uma coisa que a gente pode perceber e falar, nossa, consegui identificar, consegui diferenciar. Se tem uma dupla O, certamente não é éter. Pode ser outro tipo de função, mas não é éter. O éter não possui ligações duplas. Beleza, Matheus? Deu para entender aí? Boa, muito bom, muito bom. Vamos seguir agora na nossa live. Gente, falem comigo aí de vocês de casa. Estão gostando? Tá tudo bem? A gente tá indo muito devagar, muito rápido, pode continuar nesse ritmo. A Bia tá só ajustando aqui os slides e a gente vai seguir as questões. Mas eu queria ouvir de vocês, né? Se quiserem falar também, alguém quiser falar comigo, ou quiser mandar no chat também. Ou também, se não quiser, manda alguma coisinha aí. Acho que tá tudo bem, né, pessoal? Beleza, vamos seguir então a live. Gente, eu gostava. Recebi aqui, ó, joinhas, corações. E, gente, eu gostava muito dessas matérias. Antes eu queria fazer outra carreira, mas eu acabei em engenharia, mas eu tenho um carinho muito grande por essas matérias. Mas também, não sei, né? Me falem aí no chat, essa é uma pergunta importante. Qual curso que vocês vão fazer o vestibular, né? Engenharia, administração, alimentos, controle e automação. Se atentem, né? Porque às vezes a gente olha essas matérias e a gente fica assustado. Poxa vida, não sei nada de flores, né? Igual ele vai falar, angiosperma, não sei nada. Não sei nada de protozoários. Não sei nada de química, funções. Mas assim, vocês deram uma olhada nos pesos que a gente já comentou? Interessante vocês verem isso para se acalmar também, mas também para direcionar essa reta final, né? Ver o que vale a pena e estar revisando. Alimentos, administração, computação. A gente aqui, todos aqui hoje da computação, mas a gente também tem Navers aqui. E antes da gente começar, deixa eu perguntar, gente, vocês estão aí no nosso canal? Vocês já estão sabendo do nosso canal? Já estão no nosso canal que a gente está mandando os spoilers, está mandando os links. Eu vou mandar depois, enquanto eles vão fazendo essa questão, eu vou pegando aqui o link e vou mandar do canal. Entrem no nosso canal, a gente está sempre mandando posts, interagindo com vocês interagem com a gente. O bom é que ninguém consegue ver o teu número de telefone, então a gente tem essa privacidade dos dados sensíveis, tá bom? Mas é isso, acho que eu falei demais agora, né? Então vamos lá. Manda bala, Pedro. Opa, pessoal, voltei aqui de novo para mais uma questão aqui de biologia, né? Mais um tema. Mais um comentário antes disso é que eu estou vendo que poucas pessoas estão perguntando. Espero que todo mundo esteja entendendo tudo certinho. Não precisa ter vergonha, pode perguntar mesmo, porque
a vergonha, tipo, o medo de perguntar, a gente nem liga, porque o medo mesmo é a gente errar a questão no vestibular e não passar no curso que a gente quer por causa de um temazinho, um conceitozinho que a gente falou, ah, não, tema bobo, e aí a gente errou por causa de uma perguntinha besta que a gente podia ter matado essa questão na hora. E, bom, vamos começar aqui. Como o Gabriel já falou anteriormente, por conta do tempo, a gente está fazendo algo mais conciso, mas vamos falar um pouquinho sobre a reprodução das angiospermas, né? Bom, a gente tem, dentro das angiospermas, né, a gente tem a flor, que é ela que é responsável majoritariamente pela reprodução, né, pelo ato da reprodução. E dentro dessa flor, a gente tem alguns órgãos reprodutivos, como no caso do carpelo, que é a estrutura feminina da flor, que dentro dela, ela possui outras duas estruturas, que são o estigma e o ovário. Também tem outras estruturas, como o gineceu, e entre outras, mas essas são as principais. O estigma é o que recebe o pólen, o que coleta o pólen, que é, no caso, como se fosse o fertilizador, fertilizador, como se fosse na reprodução, né, humana, como se fosse o espermatozoide, assim. E a gente tem o ovário, são os óvulos, que lá dentro, né, possui os óvulos, que os óvulos serão transformados em sementes. Ele é o que armazena, como se fosse, fazendo uma analogia de novo com a reprodução humana, o útero, né, feminino. Bom, a gente também tem os estames, que, no caso, é a estrutura masculina da flor, né, que libera esse pólen, e tem muitas flores, né, que é através de agentes, como a abelha, por exemplo, ela pega esse pólen e deixa meio que cair um farelinho lá dentro do carpelo, né, que esse pólen, ao entrar lá dentro, ele vai lá e fertiliza o óvulo que está dentro do ovário. E aí dando início à fertilização e à reprodução em si, né? A criação das sementes e tudo mais. E esses estames são compostos da antera, que é quem produz e que permite que o pólen seja pego pelo animalzinho lá, ou propriamente por ação dos ventos, tudo mais. Tem várias opções, mas aqui a gente está trazendo um resuminho, basicamente. E aí a gente tem aqui, como a gente pode ver no slide, a polinização, que foi isso que eu expliquei, a fertilização, que é quando o óvulo entra em contato com o pólen, e aí ocorre a criação, né, o desenvolvimento desse para se transformar na semente, né, o desenvolvimento desse óvulo fertilizado para se transformar verdadeiramente numa semente, né? E a gente tem o desenvolvimento desse fruto. Após gerar a semente, de novo, fazendo uma analogia com a reprodução humana, como a gente pode ver, é bem parecida, assim. A gente tem o desenvolvimento do fruto. O fruto não é nada mais do que como se fosse na reprodução humana a bolsa que envolve o bebê, no caso. Onde o bebê, no caso, seria a semente que está lá dentro do fruto, e a bolsa que envolve seria o ovário, que aí a gente tem outras estruturas, como o mesocarpo, entre outras que a gente vai ver na próxima questão, inclusive. Pode passar. Bom, aqui nessa questão, lendo com vocês e acompanhando aqui o enunciado, a imagem apresenta três partes constituintes de um fruto, como o epicarpo, endocarpo e o mesocarpo. Após a polinização e a fecundação, o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo se desenvolvem a partir de uma estrutura da flor denominada... Bom, a gente viu anteriormente, né, que é como se fosse a reprodução humana. Não tem analogia melhor para fazer, eu acho. Então, assim, o que no caso seria o fruto? É o que envolve a semente, né? A gente pode ver o endocarpo, o epicarpo, o mesocarpo, que basicamente seria a bolsa, né? Que envolve o bebê, que já dá proteção e tem lá as substâncias, né? E tudo mais. Bom, e vamos para as questões, né?
que é o que interessa aqui nessa questão para responder ela. Bom, a gente tem na alternativa A, a sépala, alternativa B, o óvulo, a C, a antera, a D, a pétala e a E, o ovário. Bom, a sépala é meio que como se fosse uma outra folha da flor, né? Então, no caso, ela não dá match, no caso, com o que a gente está procurando aqui. Que é, no caso, o que gera a estrutura do fruto dentro da flor, né? Que é onde estão essas estruturas, endocarpo, mesocarpo, epicarpo. Bom, a gente tem na alternativa B o óvulo, mas como eu já tinha explicado anteriormente, o óvulo é o que é polinizado o que é fecundado pelo pólen. E ele que gera as sementes, e não propriamente o mesocarpo, o endocarpo, que são as estruturas que protegem ali o fruto, a semente, no caso. C é a ântera. Bom, isso aí não condiz muito com o que a gente está procurando também, por causa que, como a gente já viu, é a que produz o pólen, que permite, armazena o pólen, que permite a reprodução, né? A disseminação dos pólens para reproduzir. Bom, continuando aqui, a gente tem a pétala, mas eu acho que essa daqui acho que todo mundo já sabe o que é basicamente a folha da flor, que permite com que ela atraia polinizadores que vão permitir que os seus pólens vão para mais lugares e fertilizem outras plantas, continuando o processo de reprodução, né? E aí, que é a mais aguardada aí, porque é a resposta certa, o ovário. O ovário, como eu já disse anteriormente, ele é o que gera a estrutura em volta do fruto, né? Da semente, no caso. Ele que gera essas estruturas, ele que se desenvolve, que nem a reprodução humana. Igualzinho. Não humana necessariamente, né? No caso dos mamíferos. Bom, e aqui a gente tem uma dica aqui que eu separei, que é para vocês terem cuidado com as pegadinhas. Porque aqui a gente, no caso, tem o óvulo e o ovário, que eles estão dentro da mesma estrutura, mas eles têm função, embora eles tenham nomenclaturas parecidas, eles não têm as mesmas funções. No caso, o óvulo, ele que gera a semente, e o ovário que gera o fruto. A parte que protege a semente, né? Como eu já disse muitas vezes aqui, mas é bom reforçar que entra na cabecinha e é isso. Bom, é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode mandar aí, que eu vou responder. Bom, é isso. Não precisa mandar agora também. Conforme vai indo, às vezes surge, o que faz o gineceu, que você não explicou, mas você citou aí, o que tem interesse. Não sei, às vezes, durante a apresentação vai tendo algumas dúvidas e não precisa ter medo. Só mandar aí que a gente responde. Se não der para responder nessa live, a gente responde depois. E é isso. Vamos seguir com a apresentação. Qualquer coisa, só mandar no chat. Aqui, ó. A gente teve uma pergunta. Então, a Ana agradeceu, né? Muito obrigada, Ana, também pela sua pergunta. E a Rayane perguntou: qual o nome dessa matéria mesmo? Estrutura reprodutiva? No caso, a matéria em si é que eu trouxe um resuminho mais específico, porque não dá para abordar tudo. Porque dentro do tema angiosperma, a gente tem muito tema para falar, muitos conceitos para explicar também, como, por exemplo, algumas ranhuras das folhas, a gente consegue identificar se é angiosperma ou pteridófilas. Então, tem muita coisa que dá para falar e, assim, não dá para falar tudo em uma live. Mas, assim, esse tema, no caso, está dentro de um tema geral, que, no caso, é as angiospermas. E, no caso, a gente aqui estava falando mais sobre a reprodução, né? As estruturas que compõem o processo reprodutivo da angiosperma, no caso, que é um tipo de... Eu não sei se você já tem esse conceito em mente, mas a angiosperma é um tipo de planta que ela gera... Diferente, tem briófitas,
que é, no caso, mais fungos. A gente tem a pteridófitas, que são plantas que não podem ficar muito expostas ao sol e que se reproduzem de maneira diferente até do que as angiospermas e necessitam mais de umidade. A gente tem as gimnospermas, que são como se fossem os pinheiros que a gente vê, que produzem uma semente, mas não tem flores. E a gente tem as angiospermas, que são plantas que geram frutos, flores, sementes, e tem esse modelo de disseminação, né? Reprodutiva através do pólen, dos polinizadores e agentes naturais. Basicamente é isso. Eu não sei se respondeu. Qualquer coisa a gente explica de novo, não tem problema. Eu acho que mas não tem problema. Eu abri o meu. Respondeu sim. Mas também aí eu deixei um material de referência, viu, pessoal? Brasil Escola mesmo, pelos conteúdos assim que a gente acha na internet, muita videoaula no YouTube, vocês conseguem ter esse material assim muito rápido, né? A gente pode, quem sabe, mandar alguns links de algumas coisas que a gente... vamos ver, né? Se vocês mandarem isso, se for interessante para vocês, me manda um vídeo disso, uma recomendação, a gente pode mandar sim. Mas esse assunto macro, né, de briófitas, pseudófitas, gimnospermas, angiospermas, chama-se botânica, tá? Beleza. Que bom que deu certo. Vai cair essas pegadinhas em todas as provas? Então, sim e não tem como saber, né? A prova é sempre uma surpresa. Eu acho que a gente pode responder dessa forma, assim, né? Porque a gente não sabe. Eu gosto de falar que o NAVE, ele veio para ajudar, mas infelizmente a gente não tem nenhum contato com a VUNESP. Peraí, só um minutinho. E a gente não sabe como que vai ser a prova. Mas, assim, eu acho que a prova é um momento para você estar atento a todo momento. Você não pode se despistar. Você viu que você tá cansado? Vai ao banheiro, bebe uma água, entendeu? Porque é fato que você tem que ter uma atenção. Pode ir lá, Pedro. Um comentário aqui, que no caso especificamente da biologia, a maioria das questões dos vestibulares, assim, os enunciados são sempre mais diretos. Então, logo no enunciado, você já consegue você já consegue identificar sobre o que a questão está falando. E aí, enquanto você vai lendo, você já consegue fazer conexões com conhecimentos que você tem ali e já tem meio que um encaminhamento para a resposta, né? Que, como no caso a gente viu, já chega falando do fruto, então a gente já pensa, angiosperma. Aí já vem falando do endocarpo e dessas estruturas, e aí ele pergunta sobre qual a estrutura, né, que dá origem, que protege essa semente. Então, no caso, a gente já vem em mente o quê? A reprodução dessas angiospermas, a estrutura que compõe as flores, né? Então, vocês podem ver aí também que as próximas questões, não sei se vai dar tempo de eu fazer mais questões aqui de biologia, que todas são bem diretas, assim, logo no começo você já consegue identificar sobre o que sobre o que está falando, então é bem simples, assim. Até eu acho que pode-se dizer que no Enem também, não só nos vestibulares da FESA, que a gente aqui está mais, com enfoque a mais no material aqui da FESA, né? Mas no Enem, na Unesp, FUVEST, etc., sempre são mais diretos, assim, a maioria. A maioria é assim. Vamos voltar para inglês? Bom, gente, antes de eu falar um pouquinho mais sobre a minha matéria, uma coisa que me ajudou bastante, eu acho que pode ajudar bastante, é resumo. Principalmente quando você está na reta final, às vezes você precisa, principalmente para essa parte de humanas, eles envolvem muito conceito. E eu, pelo menos, não era uma pessoa que tinha muita facilidade com conceito. Eu tinha mais facilidade com aplicação, por isso, inclusive, que eu vim para a área de exatas. Mas, assim, a parte de humanas, você pega muito conceito de qualquer cada estrutura, mais ou menos o que foi feito ali no slide, então, às vezes, um desenho te ajuda muito. Tenta facilitar ao máximo essa explicação para vocês, sabe? Por conta que, tipo assim, por exemplo, nessa parte aí de botânica, você tem vários detalhes, tem várias classificações, você tem várias estruturas. Então, procura um método de estudo seja o mais fácil e, muitas vezes, mais ilustrativo possível para vocês. Para minha matéria não dá muito certo, né? Por conta que a parte de idiomas e tal. E muitas vezes você vai ter que acabar mesclando e utilizando o que você já sabe de gramática de português para poder aplicar para inglês. Mas para a matéria
as outras matérias que estão sendo faladas hoje, como biologia e química, ajuda bastante. Pelo menos me ajudou bastante. Eu espero que ajude vocês também. Vocês irem estudar com a gente, por favor. Boa, Bia. Vamos para inglês, uma outra questão. Só um minutinho, gente. Compartilhando. Foi. Aí, Bom, gente, tradução e substituição. Depois de interpretação, esse novo tópico, né, que são 2 em 1, é muito utilizado e vocês vão perceber pelas questões que já tem aqui, e não só pelas questões dos nossos vestibulares, mas também de outras, vocês vão ver bastante isso. Quem já fez vai entender o que eu estou falando. Bom, assim como no português, as diferentes palavras elas podem ser utilizadas para transmitir o mesmo sentido, ou até mesmo uma mesma palavra, sendo aplicada em momentos diferentes, transmite coisas diferentes, mesmo que a escrita seja parecida. E nessas horas você vai precisar ter um pouquinho mais de conhecimento da língua, um pouquinho mais de estrutura gramatical, que você acaba decorrendo, né? O tempo que você vai falando a língua, estudando, você acaba pegando, mas para quem nunca utilizou é um pouco mais complicado. Mas para isso também tem dica do Navo para poder ajudar vocês, tá? Um tema que é muito utilizado é o linking words, que para quem nunca estudou é a parte de conjunção, também é utilizado bastante preposição, que são aquelas palavrinhas curtas que a gente usa muitas vezes para conectar. Vocês vão ver que, assim, é muito aplicado. Toda prova tem alguma questão e, assim, é batata. Ou é para você substituir alguma coisa, ou é para você ver o que ela está querendo fazer, se ela está querendo conectar só, se ela está querendo dar uma explicação, se ela está querendo falar qual foi a causa de algo. E para isso, eu dei um pouquinho aqui de uma ideia nesse slide, mas aí vai um pouquinho mais para vocês saberem por que rumo seguir, tá? Mas tem várias teminhas, né? Uns temas menorzinhos assim, que é legal você estudar um pouco, se você não tem essa conexão com a língua. E se você já tem, estuda a aplicação. Então, se você tiver alguém para conversar com você, ou se você tiver algum texto para ler, ajuda muito. E, assim, na nossa prova também sempre tem texto, gente. É texto um pouco maior, é um pouco mais cansativo de ler, mas se você souber um pouquinho ali, dar um jeitinho, ver uma conexão, juntar uma coisa com a outra, você consegue. Nessa ideia das linking words e também das palavras que têm ou a mesma escrita ou o mesmo sentido, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Um deles são os conectores. Por exemplo, na língua inglesa, para a gente falar o porém, a gente pode utilizar diversas palavras. Algumas delas vocês vão utilizar de acordo com a aplicação, ou seja, o ambiente que vocês estão utilizando, com o que vocês estão falando, mas elas transmitem o mesmo sentido. Como, por exemplo, porém, pode ser utilizado o but, however, or nevertheless. O embora, vocês podem utilizar o although ou though. O também pode ser escrito como also ou to. Isso não significa que essas palavras elas sejam diferentes entre si. Elas possuem o mesmo sentido. Às vezes elas vão ser aplicadas por conta de como elas são utilizadas no começo da frase ou no final. Ou elas estão no contexto ali, às vezes eles tiraram um texto de uma revista científica, por exemplo. Nesse contexto, concorda comigo que eles vão utilizar palavras mais robustas. Eles vão utilizar palavras que são mais formais, assim. Assim como a gente utilizaria, por exemplo, no ambiente de trabalho. Mas se eles utilizarem de um blog, são palavras mais do dia a dia. Às vezes contém até gírias que você e eu podemos utilizar e vai estar naquele texto. Então é uma questão de adaptação. Se você não tem nenhum contato com a língua, é legal você saber um truquinho desse ou outro para poder te ajudar na prova, por conta que muitas vezes eles pedem essa parte de substituição. Mas se você já tem contato com a língua, aproveita e treine isso. Ajuda bastante, não só para o vestibular, mas depois para ambiente de trabalho, para utilizar para estudos, que tem muito material em inglês hoje em dia, ajuda bastante, tá, gente? Substantivos. A gente também tem isso, gente. Tentar. O mais conhecido virou try, mas a gente também tem o attempt. Então, são 2 substantivos, entre aspas, né, no inglês, mas que eles possuem um único significado para a gente. Essa seria uma clássica questão de substituição. Se eu quisesse utilizar no mesmo contexto, por qual palavra eu poderia substituir o try? Outro exemplo que a gente também tem: cair, fall, drop, perigoso, dangerous, unsafe. Unsafe, se você for traduzir, seria um não seguro, mas vamos concordar que ali no mesmo contexto é perigoso. Se uma coisa não é segura, ela é perigosa. Então, assim, gente, são questões de detalhes, esses detalhezinhos que vêm antes, como, por exemplo, on, in, ir,
vocês vão ver que eles normalmente dão a ideia de contrário, de não. Então, utilizem isso também, tá, gente? Se der para dar uma revisadinha aí, dá tempo ainda, dá uma olhadinha. Aqui a gente tem duas questões que são os exemplos clássicos, gente. É literalmente substituição. Dica para você resolver. Tente traduzir o texto. Se você tem alguma noção, tente traduzir. Se você não tem, tenta pegar as palavrinhas ali que você sabe, principalmente que está perto do que você tem que traduzir. Outra dica. Foca na conexão. Normalmente vocês vão ver ali que na primeira questão, que a gente tem no nosso lado esquerdo, tem o S, que ele seria uma espécie de conexão. E na segunda, a gente tem um verbo, que ele, dependendo da forma que vier antes dele, ele vai ser traduzido de formas diferentes. Então, utilize o contexto a seu favor. E eu vou explicar um pouquinho mais de como utilizar isso a nosso favor, nessas questões. Nessa daqui do lado esquerdo, dando uma leve traduzida, o que ele está dizendo? Que as ilustrações, elas são muito importantes e não para ser subestimadas. Vocês estão vendo esse que tem aqui bem na frente, under, ele justamente está vindo com a questão de contrário. Então, quem já tem essa manha aí já vai pegando essas conexõezinhas, esses detalhes que vêm antes das palavras, ou às vezes depois da palavra, que pode dar uma mudadinha ali no sentido dela, tá? E aí ele vem aqui com as, que é justamente o que ele pede depois. O termo sublinhado pode ser substituído. Mas vamos continuar dando uma leve traduzida. As they help, a partir daí, vamos lá. Elas ajudam a aprofundar a narrativa e revelar a importância social e cultural. O que esse as vem dando? Quem sabe um pouquinho já vai falar, mas as pode ser utilizado como. Realmente, não está errado. Normalmente a gente usa essa tradução. Mas tá vendo que ele tá falando que as imagens, né, as ilustrações, elas são importantes para não ser subestimadas. Mas ele também fala, they help to deepen. Ou seja, eles estão dando uma justificativa. Elas ajudam a aprofundar. Então, esse é o motivo delas serem tão importantes. Quando você quer explicar algo, normalmente você usa o quê? O porquê. Ah, ela é importante para mim porque ela me ajuda. Você está explicando um motivo, certo? Porque normalmente a gente usa o famoso because. E aí, por isso, nessa alternativa, a resposta seria o because. Se você for traduzir alguns outros termos, nós temos que o and seria e, but, mas, como já foi explicado no slide anterior, ou porém, before, antes, e o then, então. Então, são algumas palavrinhas que muitas vezes são utilizadas para conexão, que é bem importante vocês ficarem ligadinhos aí, tá? Para poder resolver esse tipo de questão. E a outra questãozinha aqui do lado que também é uma substituição. Ele diz, né, que você costumava sentar, você sentava em frente a uma televisão e você assistia, né, Pokémon. Pokémon virou um clássico, mas muitas vezes para quem é o quê? Mais novo. Então, o que isso remete? Ou seja, algo de passado, algo que te remete a uma memória. Eu costumava sentar em frente à televisão. Isso já remeteu e já tirou aqui algumas possibilidades de resposta. Por exemplo, o I can e I must, eles vêm mais com uma ordem, como um pedido especificamente, eles não se encontrariam nesse contexto. O might e o may também não. Eles não remetem ao passado, eles não são utilizados nesse contexto do passado. Mas a letra A, que vem I used to sit, ou seja, eu costumava sentar, ele também remete a essa ideia de passado, o que nos dá a resposta, a letra A. Mas isso foi uma aplicação voltada mais para verbo, então é mais para quem já sabe um pouco mais de gramática. Se der ainda, você falou, não estudei ainda, dá uma revisada em tempos verbais, vê o que cada um significa, o que se refere ao passado, ao presente, ao futuro, e como você pode aplicar isso ao seu favor na hora da prova, tá, gente? Mas assim, fiquem tranquilos. É muita questão de interpretação, é muita questão de conexãozinha ali, de coisas mais rápidas, não tem muita coisa difícil ou que precisa de muito inglês para isso, tá, gente? Fiquem mais tranquilos, é mais o básico mesmo, que é para ser mais acessível, tá? Fiquem tranquilos. Vamos para a segunda de inglês, gente.
Só um minutinho para a Duda poder falar com vocês. Oi, gente, voltei, né? Bia, você foi elogiada aqui, falaram que sua didática é incrível, e é mesmo, né? Ela é muito boa explicando, um orgulho aqui pro Nave, todos eles aqui que estão aqui, tenho muito orgulho. E a gente tá chegando ao fim da nossa live, pessoal, mas antes de dar tchau para vocês, eu queria relembrar algumas coisas importantes. Eu vou compartilhar minha tela, vocês, né, vocês que estão aí aqui me ajudando, vocês me falem quando vocês estiverem vendo. Janela, né, Bia? Aqui, né? Vocês estão vendo minha tela inteira? Eu quero relembrar com vocês algumas coisas que a gente tem, né? Que o Nave produziu, não só as pessoas que estão aqui hoje, mas também outros integrantes que participaram de lives, que ainda vão participar. Olha só, mais um spoiler. Então, assim, fiquem de olho, tá? Então, você quer achar o conteúdo do Nave. Eu vou mandar o link depois para ficar mais fácil, mas se você perder esse link, se você quiser mostrar para alguém no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, não sei, qualquer ciclo social, faz assim, ó. Você vem, tá vendo no Google? Então você digita, né? Faculdade Engenheiro Salvador Arena. Aí você vai clicar aqui, né, no site da nossa faculdade, em projetos, vai procurar o Nave, que é um orgulho para nós, né? O Nave tá agora no site. E aí vocês vão poder navegar na nossa página do Nave, gente. O Nave, né, é o nosso núcleo de apoio vestibulando, surgiu ano passado, esse ano ele ganhou mais força e ele vai continuar crescendo. Aqui, vocês podem Encontros do Nave. Aqui no Encontros do Nave, vocês têm o vídeo, tá? Então, o nosso também vai ter aqui. O próximo, tá bom? Vai aparecer aqui. Física e Matemática, no nosso caso, né? Química, Biologia e Inglês. Pedindo para voltar aqui, você tem o site da faculdade, você volta. Inscrição para o vestibular, já acabou o processo seletivo. Porém, a gente sabe, né, que a prova de vocês é dia 9, né? Dia 9 de junho. Então, ainda há tempo, gente. Ainda há tempo. Por isso, eu quero relembrar com vocês. Façam as provas antigas. Duda, não vai dar tempo. Não tenho tempo. Beleza, pega uma prova por semana até lá. Resolve uma prova por semana. Se dedica meia hora, sabe? Faz as provas antigas. Vê como é que essas questões caíram. Vê como é que você se sente fazendo a prova. Simula o tempo. Ah, Duda, eu tenho muito tempo. Consigo estudar. Pô, faz todas. Dá tempo, sabe? Adapta a tua realidade. Consegui fazer uma prova, pô, excelente. Consegui fazer 2 provas, maravilha. E assim vai indo, sabe? Aqui também a cartilha de redação que a gente escreveu para vocês, com muito carinho. Tem vários pontos importantes, né? Tudo baseado no edital. A gente não tirou nada da nossa cabeça, veio do edital, isso aqui nasceu do edital. Então tá de acordo com o que a VUNESP para vocês, tá certo? E além disso também, o último tópico que eu queria mostrar para vocês é o incidência por matéria, galera. Isso aqui é ouro, de verdade, ouro. Eu vou abrir aqui um aleatório para vocês, sei lá, geografia. Ele vem um arquivo em Excel, tá? Então, deixa meu computador abrir aqui. Mas aqui vocês conseguem ver quais questões mais caíram ao longo dos anos. Significa que vai cair essas questões? Não. Significa que, por ter caído mais essas questões, pode ser que caia, né? A gente trabalha com probabilidade. Há uma probabilidade maior que caia. Então, assim, gente, isso aqui é um ouro, tá? Que toda a nossa equipe aqui do Nave produziu para vocês. A gente tem muito orgulho desse material. Não deixem de conferir. Tem 3 semanas aí, né? Se a gente for pensar mais ou menos. Então, há muito tempo ainda, gente. Vocês precisam acreditar no sonho de vocês, na oportunidade. E a gente quer muito que você venha estudar conosco. Vocês não estão vendo minha tela, né? Eu acho que ela saiu, mas não dá para ver. Mas vocês clicando nesse Excel, vocês vão conseguir ver. Vou parar de compartilhar para a gente se despedir. Eu quero saber o que vocês acharam. Agradecer a participação de todos. Meus queridos podem falar também. Pode falar, gente. Pessoal, eu acho que é muito legal, né, a gente ter acesso a esses materiais, né, que ajuda bastante. Muita gente tem preocupação, o que vai cair? Mas, assim, por experiência própria, eu acho que aqui, dentro desse material, a gente tem bastante conteúdo, bastante informações que vão te ajudar a fazer uma boa prova. E, assim, vai na fé, confia. Qualquer coisa, no final do ano tem outro vestibular, pô. Se inscreve de novo. Não só para a FESA, né? Para qualquer outra universidade, né, que você quiser. E, tipo assim, a maioria dos conteúdos aqui, a gente tentou, né, passar a maioria dos conteúdos, mas o tempo, né, limita a gente, infelizmente. Mas é isso.
não sei se ficou um gap na questão de química, mas no caso, assim, é que passou só sobre a química orgânica, né? Mas na minha visão, no caso, na minha época, vou falar um pouquinho da minha experiência. Quando eu fui fazer a prova, eu tinha muita dificuldade, né, em relação a um tema de química, que é eletroquímica, no caso, a questão das pilhas, da eletrólise. E, assim, aí quando eu fui procurar, não tinha, né, esse NAVE, né, que foi criado recentemente, mas, assim, eu fui fazendo questão na raça ali e, assim, aprendi, né? Mas, tipo assim, não desista só porque você tem dificuldade com alguma matéria. Não é impossível. Sempre procure outros materiais. Não precisa necessariamente só ficar, nave, tem lá no nave, mas utilizem como outra ferramenta, uma ferramenta adicional. Mas caso vocês tenham mais facilidade com, sei lá, vídeo na internet, vídeo aula, ou até mesmo com o professor, né? Plantão de dúvida. Eu não sei se ainda tem sistema aí de monitor dentro do colégio, mas assim, utilizem de todas as ferramentas que vocês têm capacidade. Vocês, pô, mano, se você se esforçar, não é só questão de inteligência, você não precisa ter nascido com um dom, entendeu? Mas o empenho, a força de vontade, você querer fazer aquilo, eu acho que te ajuda bastante a ter motivação e melhorar cada vez mais, né? E é isso. Não se vocês falharem, né, no caso, a gente espera que não, mas assim, se reprovar, não desista, não se preocupa, tenta de novo, sempre tenha a mente positiva, né? Porque a gente ficar pensando no negativo sempre atrai coisas ruins, as coisas não desenrolam como a gente queria que acontecesse. Mas é isso, pessoal. Basicamente é essa minha dica para vocês aí. Gente, assim, se vocês tiverem qualquer dúvida que vocês quiserem mandar através do e-mail do Nave, através de algum contato, se vocês conhecem alguém que estuda aqui, tá com alguma dúvida, precisar da nossa ajuda, a gente está sempre disposto. Não exista, eu quase fiz isso quando eu vi que pro meu curso o que mais valia era física e era a pior matéria para mim, para ser bem sincera. E, bom, fui atrás, estudei, entrei e a gente está muito feliz por ver vocês aqui. Quer muito que vocês venham para cá também, para que vocês possam fazer parte da nossa equipe em breve também, mas para vocês comecem a incentivar as outras pessoas. É mais um passo na vida de vocês, é mais um passo para poder alcançar a carreira profissional que vocês tanto desejam. É o que nos motiva todos os dias a vir aqui, ver vocês fazendo a prova, indo lá, passando por todo o processo que a gente também passou. A gente sabe quanto que custa pra gente, o quanto que é cansativo, o quanto que dá medo às vezes, a gente fica ali, né? Nossa, e agora? Será que eu passo? Não passo? Como é que vai ser? Mas não desista. Não desista, continue, persevere, que vale a pena. Vale a pena. Se vocês precisarem de qualquer ajuda, a gente está sempre aqui para poder ajudar. Não só a gente que está aqui nessa live hoje, mas toda a equipe do Nave. Tem gente que faz parte de outras matérias, mas a gente está sempre aqui disposto, tá? Se vocês precisarem de qualquer ajuda, pode chamar a gente. Obrigada, gente. Gente, eu desejo uma boa prova para vocês. Não se preocupem tanto assim. Eu acho que existe um nível de preocupação que é normal e que vocês têm, senão não estariam aqui assistindo essa live. E é uma coisa muito boa assistir, revisar conteúdo e etc. E se vocês estão aqui, quer dizer que vocês estão fazendo um bom trabalho, revisando, estudando, indo atrás de tudo isso. Eu sei que no momento da prova pode dar alguma preocupação, uma ansiedade muito grande, mas nesse momento você pode olhar para trás e ver você estudou, você se preparou, você sabe o que está fazendo, você planejou o seu caminho e você pode olhar para o seu esforço e falar, beleza, eu fiz o que eu tinha que fazer, então eu vou fazer essa prova tranquilo, vou fazer essa prova de cabeça erguida. Mesmo que você chegar lá numa questão e falar, nossa, essa questão aqui parece um pouco difícil, a próxima, tenta se acalmar com a próxima questão e volta para aquela questão lá depois. Talvez sua mente esteja um pouco mais pesada naquela hora, você resolvendo outra questão e voltar para aquela, você se sinta melhor, você consegue pensar melhor. Não precisa tentar fazer tudo correndo, desesperado.
pensa bem e vai na calma, dorme direito tempos antes de fazer a prova, se alimenta direito e continue estudando. É um caminho excelente e se entrar aqui, tenho certeza que não vão se arrepender. Sim, gente, é isso, né? Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Que vocês tenham uma noite de descanso. A gente vai voltar para aula, a gente está no período de aula, os professores compreendem, coisa não dura a prova. Então, assim, muito obrigada de verdade pela participação. A gente vai mandar o que a gente combinou aí no canal para vocês também, tem no canal. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação. Tchau! Vou parar aqui a gravação. Muito obrigada. Obrigada pela participação, gente.